Bem-vindos ao vídeo 001 da série Bora pro Front. E hoje eu quero falar sobre como é que foi que nasceu o foco blindado. Como é que aconteceu. E eu vou precisar te contar um pouco da minha história em relação a isso. O foco blindado foi meu primeiro treinamento que eu recentemente lancei para ajudar as pessoas a, como o próprio nome diz, terem foco, conseguirem terminar as suas tarefas, sustentar a sua atenção, tirar o cansaço mental, conseguir ter paz mental, se tornar uma pessoa mais produtiva. Mas, vamos lá. Essa série aqui, como já falei, tem o intuito de ser uma série de um bate-papo, de conseguir te contar através de experiências pessoais, de histórias pessoais, de coisas que eu pratico, de coisas que eu penso. Não eu como o cara fodão, que isso e aquilo, mas como o cara que tá aplicando, que tá vivendo e tá fazendo isso aqui quase como um diário de bordo. Beleza? Vamos lá. Hoje eu tô num nível, um estilo de vida onde eu faço 10 treinos por semana, toco um negócio, em paralelo crio conteúdo aqui pro canal, em paralelo estou construindo, ajudo a gerenciar o Airbnb também, tiro o tempo para a família, estou tranquilo, estou bem. Para algumas pessoas isso parece ser bastante, para outras isso não é nada demais. Muitas pessoas que me conhecem pessoalmente falam para mim o seguinte: cara, eu não tenho esse dom da disciplina. Eu queria ter esse dom da disciplina. Agora vamos cortar para anos atrás. Eu fui uma criança normal, criada numa família assim de origem alemã, numa cidade super pequena, pacata, onde quase nada acontecia, onde eu sempre, desde pequeno, fui muito tímido, sempre tive muita dificuldade em conversar com outras pessoas. Depois, não sei certo de que idade, mas ali pelos 10 anos eu comecei a desenvolver tique nervoso, sabe? De ficar repetindo, de piscar o olho, só que muito, era bizarro. A minha adolescência eu tive muitas espinhas, o que só piorava tudo, então imagine um adolescente com tique nervoso e com um monte de espinhas. Eu não tinha nada disso. Eu tive contato com o esporte, sim, muito cedo. Eu admirava essa coisa sempre, cara. Sabe, os homens admiram essa coisa do exército, de treinamento, do atleta. Eu fui um cara normal que quando criança queria ser jogador de futebol. Depois eu comecei a correr com meu avô. Então eu queria ser maratonista. Depois eu queria, sei lá, ser designer, enfim. Cara, vamos lá. Então, de disciplina, eu não tinha nada. De autoconhecimento, eu não tinha nada. Até, sei lá que idade, cara, mas da minha infância até a pré-adolescência, eu não tinha nenhum resultado, sabe? Fui pro atletismo, mas não me destaquei ali. Era o cara mais reservado, tinha alguns poucos amigos. Não era o cara social do colégio, eu não tinha nenhum resultado, não tinha nenhuma coisa. A gente sabe que todo homem busca, clama por resultado, por crescer, todo mundo quer crescer, todo mundo quer. Beleza, então você entendeu que eu não era só um cara normal, talvez eu era pior do que só um cara normal. E ao longo do tempo eu fui forjando esse meu estilo de vida, esse meu modo de pensar, esses hábitos e essa solidez que eu tenho hoje. Beleza, então você já entendeu que eu era só mais um cara comum. De certa forma ainda me considero um cara comum. Vamos lá, agora vamos cortar, vamos subir alguns anos. Em 2024, final de 2023 eu encerro meu ciclo na música, início de 2024 eu decido, eu vou começar a empreender em outras coisas. Então eu já tinha uma loja,
eu já fazia os treinos, mas era aquela coisa, uns 3 a 4 de musculação por semana, de vez em quando eu corria, às vezes não. E eu penso, cara, vou começar a fazer outros negócios. Lembra que, cara, eu já tinha uma dificuldade grande de atenção. Quando eu era pequeno, eu era a criança que demorava para conseguir copiar as coisas no quadro. Eu tinha todo esse know-how de ser desatento. Se fosse hoje, eu seria diagnosticado como TDAH. Então, eu já carregava isso. Beleza. E aí, chega 2024, então vou começar, já que não deu a música, eu vou tentar outras fontes de renda, outras coisas. Então, eu começo a tentar um e-commerce, ao mesmo tempo eu começo a tentar com outros sócios que eu mal conhecia um coworking, ao mesmo tempo eu começo a tentar um negócio de brindes personalizados, ao mesmo tempo um Airbnb. Tinha mais alguma coisa, eu acho que eu não me lembro. Enfim, e eu já tinha o meu negócio principal, que era a minha loja. Acontece que eu comecei a fazer bastante coisa ao mesmo tempo e eu comecei a piorar uma coisa que já era ruim em mim, a minha atenção, porque eu já estava acostumado a começar a fazer alguma coisa, pegar o celular para responder, começar outra tarefa, fazer aqui, fazer ali, lembrar, interromper uma tarefa que eu estava fazendo e começar outra coisa. Então eu já estava treinando a minha cabeça para eu não ter atenção. E quem não tem atenção não consegue ter paz mental. Então, cara, eu comecei a entrar num looping onde eu acordava de manhã já com dor de cabeça. Às vezes eu ia correr, às vezes não. Eu já começava o meu dia tenso, cara. Só de lembrar eu já fico assim. Eu começava o dia já com dor de cabeça, tenso. Começava a fazer algumas coisas, cobrança pra cá, cobrança pra lá. Perdido, respondia aqui, respondia ali. Entrava numa reunião, numa call, começava a fazer uma coisa. Era interrompido porque o meu vendedor precisava de uma ajuda na outra. Tava no escritório fazendo alguma coisa e tinha reunião, tinha chamadas. Cara, eu tava zanzando, mentindo pra mim mesmo que eu estava fazendo coisas, tentando acreditar que eu tava abrindo novas frentes, só que na verdade eu tava correndo que nem uma barata tonta. Eu tava, cara, a cabeça mil, e isso prejudicou meus relacionamentos, isso prejudicava minha paz mental. E chegou uma hora, cara, fui indo até o final de 2024, cheguei no nível de estresse. Às vezes teve semanas onde eu desrespeitei a minha rotina, desrespeitei meu treino, fiquei sem treinar, ficava até de noite, até as 11 na frente do notebook ali trabalhando. Comecei a chegar num nível, assim, onde eu disse, cara, não dá. Encerrei um dos negócios, encerrei um segundo depois em janeiro, fevereiro. Comecei a diminuir esse ritmo. Eu disse, não dá, cara, eu tava num nível assim de estresse. Você vê minha expressão aqui que só de lembrar disso eu tava perdidaço. Eu tava com excesso de coisas e eu não conseguia manter a atenção, eu tinha ferrado ainda mais a minha atenção, beleza. Então, inicia-se 2025, janeiro eu dei uma pausa. Segui com a minha loja que já era que funcionava, comecei a me conectar mais comigo interiormente, comecei a me conectar com Deus e comecei, cara, a orar, pedindo o que eu faria dali. Porque eu sabia que eu queria fazer algo, eu sabia que eu queria crescer, eu sabia que eu queria continuar crescendo, eu queria continuar fazendo alguma coisa, mas eu queria ser útil. Dessa vez, eu não queria fazer por ego, dessa vez, eu não queria fazer porque eu achava bonito, dessa vez, eu não queria fazer porque me disseram. Dessa vez eu queria fazer porque Deus me falou para fazer. E dessa vez eu queria fazer porque realmente isso poderia ser útil para as pessoas. Então eu pensei, cara, vou começar a entrar num processo interno de reflexão, de orar, de pensar em alternativas que sejam boas para mim, que sejam boas para as pessoas, que eu realmente agregue um valor. Nesse meio tempo, como eu já tinha toda uma bagagem desde do meu, 17, 18 anos, ter contato com autoconhecimento,
contato de como é que eu faço para forjar hábitos e disciplina, eu disse, cara, eu me perdi nesse tempo. Eu me perdi. Eu disse, vamos dar um tempo para a cabeça e vamos recuperar tudo isso, vamos focar só num projeto e durante um tempo indeterminado, vamos recuperar essa questão da vida regrada, saudável, vamos fazer os cardios, vamos seguir o planinho alimentar. Eu já tinha alimentação saudável, já tinha muitos anos, não comia muita porcaria. Só que de seguir uma dieta regrada, tantas gramas no café, tantas gramas no lanche, no almoço, isso eu nunca tinha feito. Eu disse, cara, vamos se voltar para isso? Vamos voltar para o básico bem feito? E eu comecei a trabalhar vários conceitos que eu já tinha, comecei a estudar conteúdos novos, outros livros sobre, e eu comecei a pensar, cara, o que eu poderia contribuir para as pessoas? Como eu já tinha um canal muitos anos atrás, eu sabia que a questão de poder fazer alguma coisa no digital, fazer alguma coisa ensinando as pessoas com a minha vivência, poderia ajudá-las. Comecei a refletir, cara, o que eu posso ajudar? De verdade, não falar uma coisa que eu não sou, não inventar, não fazer foto bonitinha, fazer vídeo aleatório, não. Bom, eu posso ajudar as pessoas a terem um seu pequeno negócio, eu posso também ajudar as pessoas a terem hábitos, né? Eu posso ajudar as pessoas a forjarem seus hábitos, e nesse meio tempo, enquanto eu refletia, eu ia consolidando uma nova rotina. Uma rotina mais silenciosa, uma rotina com paz mental, uma rotina onde quando eu estava correndo 5 vezes por semana e fazendo 10 treinos, e quanto mais eu fazia isso, mais eu ficava bem, e daqui a pouco eu baixei lá dos 105 quilos de um bulking meio louco para 83, 80 quilos, com um BF super baixo, igual de um fisiculturista, trincado, rasgado, com paz mental, tranquilo, bem, tempo para a família, as coisas acontecendo devagar, mas acontecendo. Então, cara, comecei a ver isso, e era na metade de 2025. Eu acho que eu já tinha feito alguns vídeos aqui, reativado esse canal, porque eu tinha ocultado os vídeos antigos, e reativei e fiz alguns vídeos assim, sobre, até numa pegada meio estoica, assim. E aí, cara, eu assistindo, aí comecei até a pensar assim, cara, pois é, o que eu faço? Será que eu falo sobre empreender para as pessoas, sobre ter um pequeno negócio? Será que eu falo sobre disciplina e hábitos? O que eu falo? Falo sobre os dois? Falo sobre um, sobre o outro? E nisso eu consolidava a minha rotina nova, um novo eu. Eu, então, no inverno ali de 2025, estava assistindo com minha esposa The Chosen, que é a série lá da história, né, de Jesus, The Chosen, os escolhidos, né? E ali eu já tinha assistido e comecei a reassistir com ela. E quando a gente estava reassistindo, vendo aquele primeiro capítulo, o segundo, o primeiro é muito emocionante. Cara, eu tive um insight, assim, eu tive um sentimento de, cara, isso que eu tô vivenciando, cara, essa paz mental, essa plenitude, essa constância, eu acho que eu preciso passar isso para as pessoas, porque apesar de isso ser nada de, nossa, muito extraordinário, para muitas pessoas é só o que elas queriam conseguir manter uma rotina, uma constância, uma disciplina. E aí tem aquele episódio lá do The Chosen, que ele, né, escolhe o Pedro lá, o Simão e tal, agora você vai ser pescador de homens e tal, e eu tava com aquilo na cabeça e aquilo me conectou. Só que mesmo assim eu não estava convencido, né? Me conectou, só que eu sou muito racional, depois eu fiquei pensando, será que eu só não tô inventando coisa pra minha cabeça? Achei bonita aquela parte, achei que deveria vincular isso, fiquei com isso, cara. Aí maturei durante mais um tempo. Então até que eu disse, cara, eu acho que é isso, mano. Eu acho que é esse caminho. Vou passar para as pessoas toda essa minha vivência de disciplina. Então eu já tive que
eu tive disciplina para treinar, disciplina para escrever, me perdi, voltei, estudei sobre, refleti sobre. Hoje eu vivo isso na prática, eu não sou um cara que fala frases bonitinhas, eu vivo isso na prática, eu vivo pele em risco na vida real, eu sei o que é isso. Vou falar sobre isso, sempre gostei muito disso. E aí eu começo a pensar, cara, como é que eu começo? Vou fazer um mega treinamento falando sobre mentalidade, construir crenças, desconstruir crenças, fazer isso, fazer aquilo, rotina, muita coisa. Aí eu comecei a pensar, cara, o que hoje, se o eu de algum tempo atrás caísse nisso, tivesse meio perdido, o que precisava primeiramente fazer? E eu entendi que a primeira coisa a fazer era conseguir limpar o barulho, silenciar a mente, se livrar do monte de coisas para conseguir ter clareza mental. Como é que eu faço para ter clareza mental? Porque vamos começar a desconstruir, quando você tem clareza mental, você consegue pensar. Quando você pensa, você começa a construir seus valores e princípios e tudo mais, e a partir disso você rege a sua vida, certo? Então, cara, como é que eu faço para ter clareza mental se eu tô perdido? Se as pessoas hoje elas estão no meio do barulho, presas em telas, em redes sociais, em vícios, em maus comportamentos, em maus hábitos, elas não conseguem sustentar a atenção. O que eu precisava, cara? Eu preciso de uma coisa eficaz que me ajude a entender como funcionam as distrações, a entender como é que funcionam esses mecanismos, a colocar isso em prática e eu... Sabe quando você coloca um fone que tem redução de ruído, que você fica tudo silencioso? Sair disso e ter essa paz mental. Sair desse distúrbio de um monte de coisas e conseguir pegar uma tarefa que se está fazendo, um objetivo que seja pequeno pelo menos, e terminar. Sentir orgulho de si mesmo por ser um cara que começa uma coisa e treina. E aí eu comecei a desconstruir, ver e testar e ver de acordo com os livros também que eu estava lendo, me inspirando em alguns livros, em conceitos pessoais, eu fui enxugando, porque é sempre muita coisa, e então eu criei. Primeiro se chamava Silêncio Digital, mas eu achei que o nome tinha ficado muito vago, as pessoas acho que não entendiam, achar que era coisa de marketing digital, mudei para então Foco Blindado, o protocolo, que é para você pegar, iniciar, entender como funcionam esses mecanismos das distrações, lidar com os teus impulsos e conseguir ter essa paz mental, conseguir direcionar, terminar as coisas que tu começa, cara. Isso eu pensei, cara, vou fazer isso primeiro, porque isso eu gostaria que alguém tivesse me entregado assim de forma acessível, como é esse protocolo, de forma acessível, isso para eu, cara, tirar esse excesso de coisas da cabeça e eu conseguir pensar, e eu conseguir ir construindo a minha vida com clareza, com direcionamento. E foi assim que nasceu o Foco Blindado. O link, é claro, né? Você já pode imaginar que está aqui abaixo. Nessa série, meu querido, esse aqui é o segundo vídeo da série, né? A gente tem o Marco 00, esse aqui é o 01. Nessa série aqui do Bora Pro Front, eu vou ir contando sobre várias coisas da minha jornada, insights que eu vou tendo, coisas que eu fiz que deram errado, coisas que eu fiz que deram certo, coisas que eu vou aprendendo, muitas coisas que você consegue usar na prática, modos de pensar, modos de agir, desde coisa prática sobre até alguma coisa relacionada às vezes a imóvel que eu estou fazendo, a construir, rotina, modo de pensar, coisas reais, sabe? Eu não quero ficar aqui falando só sobre o mindset do livro tal, não sei o que, ele pensa assim, blá blá blá. Não, eu quero falar de coisas palpáveis que vão acontecendo de verdade, que eu vou refletindo, que eu vou fazendo, ou que eu vou aprendendo na prática. E o propósito desse canal é isso, tanto que o nome é Bora Pro Front. O front é o que? É a linha de frente, é quem vai e executa. Se você quer ser
quer subir, quer ser um general aí na sua vida, quer ser um general, um major, quer subir, né? No exército eles têm as escalas lá, que eu nem sei direito o nome, eu sei que para você subir a escala você precisa começar como um soldadinho, e o soldadinho faz o que? Vai pro front, ele pega, executa. Então o mundo, cara, ele é de quem faz, ele é de quem põe a mão na massa, então você precisa destravar, começar a colocar a mão na massa, e o propósito desse canal é isso. Então, bora pro front e até o próximo episódio.